Cadê aqui? Está gravando? Então, pessoal, nós retornamos. A professora Luciana dará continuidade à sua exposição. Nós estamos dialogando, conversando sobre a pedagogia hospitalar, né, as classes hospitalares, e a importância do pedagogo como sendo aquele profissional que recebe no seu curso de formação o preparo acadêmico, né, o preparo prático para trabalhar com esta nova realidade que o mercado de trabalho apresenta para nós e que demanda de nós, né, o conhecimento, as habilidades e as competências para realizar esse trabalho tão importante. Tá? Então, eu entrego novamente a palavra para a Luciana para ela dar continuidade à sua exposição, lembrando que também vocês podem perguntar, né, vocês podem também participar, que esse é o ideal. Nós convidamos exatamente para uma roda de conversa. Vamos lá, Luciana. Como a Lucineide estava falando, quando ela falou da experiência que ela teve da classe hospitalar, quando a filha ficou hospitalizada. A Lucineide viu a importância do processo de escolarização dentro do hospital, não simplesmente para a continuidade dos estudos, mas também para o bem-estar da criança, pois elas se encontram fora do convívio social, né? Elas se encontram muitas vezes debilitadas e elas veem na possibilidade de continuar os estudos dentro do hospital como uma esperança. Muitas que ficam no hospital durante muito tempo para tratamento de saúde, como no caso das crianças em tratamento oncológico, para elas continuar os estudos é uma esperança. E o professor, como a Lucineide estava falando já no fim da aula anterior, o professor ele tem que estar capacitado, preparado. Nós temos acompanhamento com psicólogo, pois realmente nós precisamos ter estrutura, porque o professor da classe hospitalar, ele lida com o educando, às vezes com o emocional abalado, ele lida com a perda, com o luto. Então, para essas crianças que muitas vezes se encontram fragilizadas, continuar os estudos é como continuar a vida que elas deixaram lá fora. Muitas vezes, as crianças, quando estavam em contato com o trabalho pela primeira vez, às vezes elas rejeitavam, né? Eu vou citar só um exemplo. Eu entrei em um leito de uma criança com 6 anos de idade. Ele ficou 2 meses no hospital, ele fez 2 cirurgias complicadas, onde ele teve que recuperar, foi para casa e voltou. Então, o primeiro dia que eu expliquei para a família sobre o atendimento pedagógico dentro do hospital, esse menino de 6 anos olhou para mim e falou: nossa, eu achei que ia ter sossego dentro do hospital e vem um professor para me dar aula dentro do hospital. Aí ele, eu não acredito que tem professor até dentro do hospital. Era uma criança que não gostava de estudar, ele tinha déficit de aprendizagem. Por que na maioria das vezes o educando que se encontra em tratamento de saúde, ele tem déficit de aprendizagem? Às vezes não é porque é um educando da educação especial, muitas vezes é pelo fato deles estarem em tratamento de saúde e ficarem afastados da escola. Muitas vezes esse déficit ele era de conteúdo, né? Porque eram crianças que ficavam muito tempo fora da escola. E esse educando, ele ficava muito tempo em tratamento de saúde, né, domiciliar, e lá onde ele morava, ele era do interior, não tinha o atendimento domiciliar. Então, quando ele veio para Goiânia para fazer a cirurgia, então que teve início ao acompanhamento. E era uma criança, devido a esse déficit de aprendizagem, ele ainda não tinha desenvolvido o processo de leitura e escrita. Então, ele não gostava de estudar.
Então, primeiro que eu tive que fazer, cativar essa criança. Expliquei para a família, para a mãe, expliquei para ele como seria o trabalho pedagógico dentro do hospital. Preenchi a ficha, né, a ficha de matrícula, realizei a escuta pedagógica com os dados dessa criança e fui montar no primeiro dia de aula o horário de aula junto com essa criança. Ele gostava muito da disciplina de arte, de ciências. Ele não gostava de português porque ele não gostava de ler e ele gostava muito de matemática. Então, eu trabalhei com jogos pedagógicos, atividades lúdicas e sem que ele percebesse, eu estava trabalhando língua portuguesa todos os dias. Ele gostava muito de arte, então eu fazia um plano de aula onde envolvia arte e leitura. Por exemplo, eu trabalhava com ele dobraduras, origami, que ele gostava muito. Então, eu propunha um tema. Né? Por exemplo, qual é o seu animal de estimação? Era um cachorro? Nós fazíamos dobradura de cachorro e eu iria elaborar frases, palavras, textos, músicas com essa palavra. Né? Ou seja, essa criança ela foi alfabetizada, né, nesses 2 meses, pois ele não lia. Então, nesses 2 meses, eu consegui desenvolver com essa criança, né, o trabalho de leitura e escrita. Eu lembro que no final do atendimento, né, quando eu entreguei, ele fez avaliação dentro do hospital. Eu lembro que no final do atendimento a mãe agradeceu muito. E essas crianças, como a Lucineide falou da sua filha, né, elas estabelecem um vínculo afetivo muito forte com o professor. Eu lembro que um dia esse menino teve uma situação com ele que eu passei pela porta, ele estava conversando com o enfermeiro. Aí, quando nós observamos que a criança está com realizando algum procedimento ou tem algum médico, né, dentro do quarto, nós vamos a outro leito e voltamos. Então, eu passei, tinha enfermeiro, e eu saí. Aí, quando eu voltei, a mãe estava conversando com esse menino, né, e ela me falou, professora, ele não quis tomar injeção. E eu fui, conversei com ele, né? Conversei com ele, aí ele falou assim: você fica do meu lado? Você segura na minha mão? Você segura na minha mão que eu tomo a injeção. Aí eu falei: fico sim, fico do seu lado. Aí ele: mas o enfermeiro foi embora. E o enfermeiro estava na porta, ele estava do lado e ouviu. E o enfermeiro voltou. Aí ele: professora, segura na minha mão. Eu segurei na mão dele e o enfermeiro deu a injeção. Então, nesse momento, ele não quis o apoio da mãe, ele quis o apoio da professora. Né? Então, foram várias as situações onde as crianças mostravam, né, que se sentiam realizadas, se sentiam bem, né, com a presença do professor. Uma vez foi uma situação de atendimento domiciliar. Esse menino ele tinha 8 anos, estava em tratamento oncológico, leucemia, e teve um dia que ele estava bem debilitado, né? Eu diminuí o atendimento e depois ele não precisa ir embora mais cedo. Eu consigo estudar. Aí ele falou assim, com essa criança também, eu organizei o horário de acordo com o que ele queria e uma das exigências desse menino é que tivesse o horário do recreio. Então, às 9 horas era o recreio da escola dele. Aí ele falou assim, 9 horas tem que ser o nosso recreio e tem que ser 15 minutos igual na escola. Então, eu dava o recreio 9 horas, né? Ele não corria como as outras crianças, né? Ele não podia, ele estava muito debilitado, mas nós jogávamos. Eu levava jogos, ele tinha também alguns jogos, eram jogos pedagógicos, e eu trabalhava com ele esses jogos.
E eu lembro que eram todos os dias que eu tinha aula com ele, 9 horas, ele olhava no relógio e falava, agora os meus colegas estão brincando. Então, ele sempre lembrava da vida lá fora. Então, continuar os estudos para eles tem um significado muito importante. E teve um dia, ele sempre usava bonezinho para tampar a careca, e um dia ele ergueu o bonezinho e falou assim, você não sabe o quanto eu sou feliz. Aí eu falei, mas por que você está feliz? Ele, porque você está aqui, a aula está dentro da minha casa. A aula não parou, então para mim era uma satisfação pessoal muito grande. E nessa época eu cresci muito, né? Não só como profissional, mas como pessoa também, né? Aprendi a valorizar pequenas coisas, né? Foi muito gratificante nessa época. E na época que eu trabalhei no CRER, foi uma época que eu cresci muito profissionalmente também, pois no CRER eu trabalhava com várias crianças, né, da educação especial, onde muitas vezes eu sentia angustiada por não conseguir continuar o processo de escolarização devido às especificidades que eles tinham e eu não conhecia. Então, foi nessa época que eu fui atrás. Como eu tinha muitos alunos com baixa visão, eu fui para o SEBRAVE, que em Goiás, em Goiânia, é referência, né, para se trabalhar com alunos cegos e de baixa visão. Eu fiz curso de quase um ano no SEBRAVE, participei de congressos, de palestras, tem uma biblioteca que eu comecei a adquirir daquela época, da educação especial, sobre o trabalho com crianças autistas, crianças com síndrome de Down, ou seja, eu fui estudar, me qualificar para trabalhar com essas crianças. Então, é muito importante que vocês, como futuros pedagogos, né, compreendam que o professor, ele sempre deve estar estudando, pesquisando. Então, a escolarização de crianças da educação especial, ela é possível sim, né? Se variando a metodologia e conhecendo o nosso aluno, né? Como eu estava falando no final da primeira aula, a educação especial, a educação inclusiva, antigamente a palavra-chave era limite, hoje é potencialidade, né? O potencial da criança. Nós devemos trabalhar com o potencial da criança. Todos podem aprender, né? Então, o professor, é importante que ele varie a sua metodologia, conhecendo o seu aluno, conhecendo as necessidades do seu aluno. Alguma pergunta? Professora, eu estou maravilhada com a sua aula. É a Lucineide? Estou apaixonada. Que bom, obrigada, Lucineide. É a minha paixão também, Lucineide. Eu mesmo. Vou deixar meus colegas falar, não brigar comigo. Oi? Vou deixar meus colegas começar com elas. E as outras meninas querem... Oi, Emanuela. Como que nós somos recebidas? Como que o pedagogo é recebido, assim, dentro desse espaço hospitalar? Como que os demais funcionários que trabalham lá dentro nos recebem? Excelente pergunta, Emanuela. Tá ouvindo, Sara? Oi. A minha filha está aqui do lado, ela é da área da enfermagem. Ah, ela é da área da enfermagem? Coloque ela aí do seu lado. É Sara o nome dela? Sara, Isso, deixa eu ver seu rostinho, Sara. Pode cair do lado. Ela quer ver seu rostinho. Deixa eu mostrar só aqui. Não, só aparece o rostinho aqui. Só o rostinho, vê se dá para ver. Não, tudo bem. Olá, oi, Sara. Olá. Essa pergunta, então, acho que não é sua, Emanuela, é da Sara, né? É minha, ela chegou agora. Não, é excelente essa pergunta. Isso varia muito, Emanuela. Varia de hospital para hospital.
Eu já trabalhei em hospitais onde o pedagogo não era bem recebido por toda a equipe, né? Tinham aqueles que desconheciam o trabalho do pedagogo dentro do hospital, né? Não viam com bons olhos, né? E é muito importante que toda a equipe conheça. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu fiz em 3 hospitais e teve um hospital que foi no Hugo, que uma das pessoas que me atendeu quando eu levei a carta de aceite para fazer a pesquisa no Hugo, a profissional que me atendeu, ela não conhecia o trabalho do pedagogo no Hugo e ela ficou encantada e falou, nossa, para que os profissionais conheçam e respeitem o seu trabalho quando você terminar a pesquisa, eu quero que você volte e que você dê uma palestra para todos os profissionais, né? Eu achei importante essa visão porque eu respeito quando eu conheço, quando eu sei da importância do trabalho do outro. Se eu não conheço, né, o trabalho do outro, tinham profissionais que achavam realmente, não, ele é um intruso, eu tenho que dar a injeção e ele entrou no leito. Então, tinham alguns profissionais que realmente não viam com bons olhos, mas tinham alguns hospitais que tratavam muito bem. Tinham hospitais que os profissionais nos recebiam muito bem. Já aconteceu de psicóloga conversar comigo e falar assim, é importante que você atenda essa paciente, ela está em precaução de contato, mas ela está com o psicológico abalado. Eu lembro que era uma adolescente que no acidente de carro ela perdeu o namorado e perdeu o irmão. O carro capotou, ela foi a única sobrevivente e ela ficou muito tempo hospitalizada, foi muito tempo fazendo cirurgia, vai para casa, volta para o hospital. Então ela ficou com o emocional muito abalado. Ela já tinha acho que uns 18 anos, ela estava no ensino médio e o irmão tinha 8 anos e faleceu o namorado e faleceu o irmão. Então, a psicóloga pediu para que eu continuasse. Ela sabia que era uma moça que gostava muito de estudar e, de repente, ela perdeu 2 pessoas importantes para ela e não teve a continuidade do mundo lá fora, na escola, e eu comecei a atender. E essa psicóloga pediu autorização para a médica que atendia ela, não podia entrar tablet, computador no hospital, ela pediu autorização para que eu trabalhasse com o computador, né, com essa aluna, com aulas à distância também. Então, tem profissionais que veem que é importante e que até facilitam, né, fazem essa mediação, né, fazem uma ponte, né, entre os profissionais. Também tem um outro hospital, acho que eu posso citar nome, tinha um outro hospital também que esse hospital era feita reunião sobre os pacientes da hemodiálise e o pedagogo era convidado. Então, os médicos da hemodiálise, eles achavam importante que o pedagogo participasse dessa reunião onde eles falavam dos problemas dos alunos para que o pedagogo adaptasse as aulas para essas crianças de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade, de acordo com o estado físico e emocional dessas crianças. Então, tem hospitais que valorizam muito o trabalho do pedagogo. E essa parceria, ela é muito importante, né? Ela é muito importante, pois permitir que o educando estude é mostrar para ele, opa, apesar de você estar com essa doença que é considerada uma doença que mata como câncer, né? Você
tem esperança sim, você vai continuar lutando. Então, para eles, era uma continuidade de vida, né? Como aquele poema que eu falei para vocês, né? Que eu gosto muito, onde o autor fala que a classe hospitalar é um ninho, onde nós vamos cuidar desse passarinho de asa quebrada para que ele voe, né? Para que ele seja inserido na sua escola de origem, seja inserido na sociedade. Uhum. Abre o microfone, Manuela. Sim, ficou tudo bem claro. Tá? Foi o que eu imaginava, a resposta. Que iriam ter alguns ambientes que iríamos ser bem recebidos e outros que iríamos ter mais dificuldade. É uma área excelente. Eu tenho, assim, acho linda, mas você precisa ter um emocional muito equilibrado. Você tem que ser emocionalmente muito equilibrado, né? Para lidar com todas essas crianças, com essas percas, né? Eu creio que no decorrer da caminhada a gente perde alguns alunos, né? Isso. Quando você retorna, alguns alunos não estão mais lá. Mas é um trabalho lindo. Poderia ser um trabalho mais valorizado, mais visto, né? É excelente. Eu gosto muito. Tenho um interesse muito grande, mas sei que tem todo um procedimento, né? Até chegar a esse ponto, né? Tem que ter toda uma preparação, tanto psicológica como oportunidades, né? Que eu acho também que não é fácil, né? Mas você não vê locais que fazem esse trabalho, esse estágio, né? Não tem estágio nessa área, tem? Aqui em Goiânia? Não, tinha. Quando eu trabalhei na classe hospitalar, tinha estágio, sim. Universidades públicas, né, como a federal, e universidades particulares também faziam estágio, mas a burocracia é muito grande, né? A coordenadora do NAE, nós convidamos, ela deu palestra em outra instituição de ensino, onde eu trabalho, e ela falou que, infelizmente, a burocracia é grande e as faculdades acabam não fazendo os convênios devido à burocracia dos hospitais. Então, os convênios acabaram, tanto das faculdades, da faculdade pública, né, quanto das faculdades particulares. Infelizmente, ela disse que o ano passado, esse ano, no começo desse ano, já não tinha convênio. Então, quando você se forma, realmente fazer a seleção, né, no NAE, que é o núcleo ligado ao Estado. Então, eles têm professores tanto contrato quanto professores efetivos. Só que, infelizmente, a educação hospitalar, a educação especial em si, eu não digo só a educação hospitalar, ela não é tão valorizada. Então, o número de profissionais para essa área, infelizmente, ele é menor do que deveria ter. Né? Quando eu terminei o mestrado, eu saí da classe hospitalar para ir para o mestrado. Quando eu fui retornar, não tinha vaga mais nos hospitais. Né? E por isso eu não retornei. Realmente é um campo... Nossa, infelizmente. É uma pena, infelizmente, né? Porque é um campo que deveria ter mais investimento e essa luta, ela é de uma categoria onde tem muitos pesquisadores, educadores engajados em que a legislação seja aprovada em todo o território nacional. Porque, infelizmente, a lei existe, mas não são todos os estados que atendem, né, sobre o atendimento da classe hospitalar e muitas vezes o número é pouco de professores. Oi, Lucineide. É uma pena isso, nossa, uma pena mesmo. E tem muito estado que precisa demais disso. Tem muito estado que precisa. Infelizmente, eu não saí ainda de um grupo de pesquisadores e desde a semana passada eles estão falando das reuniões que estão acontecendo, né, frente ao MEC, pois ainda tem muitos estados onde a legislação não é cumprida
né, e não tem atendimento nos hospitais. E tem muitos estados que têm, mas assim, não é o suficiente, né? Não abre, né, para... Então, abrir um concurso para isso, né? Isso, concurso. Não abre concurso, né? E infelizmente não é valorizado. Luciana, Oi, Daiane. eu posso estar errada. Foi até uma questão que o Israel colocou na prova em relação às DCNs, né? Porque dentro da DCN, se eu não me engano, não tem a obrigatoriedade de fazer esse estágio nesses outros ambientes não escolares, né? E eu acho que esse ponto em si pode ser que dificulte mesmo esse acesso aos hospitais, porque não é obrigado. Então, eu tenho para mim que isso acaba dificultando esse acesso de estudantes, né, no caso de pedagogia, a esse acesso dentro de hospitais, ou até mesmo empresa mesmo, quando a gente tem acesso, a gente deveria ter acesso, né, para trabalhar nesses outros ambientes, porém, não é obrigatório. Então, por que eles vão abrir, né, essa porta para a gente, se não é obrigatório? Para eles não faz diferença. A criança que está ali, não é que não faz diferença, né? Talvez faça, mas para eles é mais um problema colocar uma pessoa que eles não conhecem, que vai lá estagiar, que pode estar levando talvez um problema de saúde, sei lá. Então, para eles, eu imagino que não faz questão para eles colocarem ou não estagiários de pedagogia dentro da área, por exemplo, na área hospitalar. Daiane, né, realmente não está nas diretrizes, né? Não é obrigatório o estágio do estudante de pedagogia dentro do hospital, né? Seria importante que fosse obrigatório, mas não é obrigatório, né? Infelizmente, né? Essa é uma das lutas também dos pesquisadores, né? Para que seja obrigatório. Agora, o que eles estão lutando é para que tenha-se essa obrigatoriedade, né, de que o hospital atue dentro do hospital. Quando existe essa obrigatoriedade, Daiane, os núcleos que oferecem esse atendimento, eles vão capacitar esse profissional. Quando você falou, nós não temos estágio, e às vezes eles não querem esse aluno lá porque nós, como você falou, nós não conhecemos, podemos levar a algum tipo de doença, mas até quando existiam os estágios, Daiane, esses estudantes, eles também, a mesma capacitação que eu fazia, esses estudantes também faziam. Eu lembro que na primeira semana que eu fiz primeira semana que eu fiz a capacitação para atuar dentro do hospital, eu lembro que estudantes também, eram estudantes da Universidade Federal, estudantes de faculdades particulares, a mesma formação que eu tive, eles fizeram, e na época a Universidade Federal fez um convênio na época com o NAE, e os estudantes da biologia, da enfermagem, junto com duas professoras que estavam engajadas no projeto, prepararam cursos para nós, professores. E um dos cursos foi ensinar a lavar as mãos, porque a gente acha que sabe lavar as mãos e nós não sabemos. Então, dentro desse curso, eu aprendi até como lavar as mãos com os estudantes da enfermagem, com os estudantes da biologia. Então, foi assim uma parceria excelente. Então, deveria se investir mais em pesquisa também nessa área. Eu lembro que nessa época eu, como professora da classe hospitalar, aprendi muito também com os estudantes, onde eles prepararam cursos para os professores. Foi uma época ótima que eu, como professora da classe hospitalar, aprendi muito, Daiane. E, Luciana, nós falamos no primeiro bimestre sobre pedagogia social. E um dos textos indicava exatamente isso, a falta de um referencial teórico, a construção dessa parte científica
ela obrigatoriamente ela depende exatamente da inclusão do pedagogo nesses espaços. Porque nós, para poder existir uma pedagogia que seja adequada a espaços hospitalares, é preciso exatamente inserir o pedagogo nesses espaços, a fim de que ele possa realizar a atividade pedagógica e, a partir da prática pedagógica, fazer todas as ponderações, todas as reflexões teóricas, metodológicas, né, para que o trabalho do pedagogo em espaços escolares possa ser refinado, né, para que uma metodologia seja desenvolvida, para que sejam escritos livros a respeito dos procedimentos éticos, metodológicos, pedagógicos do pedagogo nesses espaços. E aí vai o que a Daiane colocou, né? As DCNs apontam que o egresso do curso de pedagogia tem que ter essa vivência, mas não existe a obrigatoriedade. Então, deixa para as instituições de nível superior oferecerem ou não para os alunos essas oportunidades, né? Então, aí nós pensamos que, efetivamente, o aperfeiçoamento dessa prática pedagógica ela ocorrerá na medida em que os alunos do curso de pedagogia estiverem mais próximos desses espaços e aqueles que já são formados, que têm a qualificação para tal, começarem a publicar sobre as suas experiências, né, nesse campo de trabalho, para que nós possamos ler livros específicos dessa área, né? De gente que viveu a experiência lá e pôde, então, escrever um material científico a partir exatamente da sua vivência. Nós temos apenas 5 minutos e 51 segundos. Eu quero fazer uma pergunta para você, Luciana, que eu achei interessante uma afirmação sua, que casa exatamente com a preocupação, ou com a afirmação de Emanuela, sobre o preparo emocional daquele que trabalha nesses espaços. Você falou sobre um acompanhamento psicológico para o pedagogo. Você experimentou isso? Você teve acompanhamento psicológico? Aí eu gostaria de saber como é que foi, se tinha sessões, reuniões periódicas, como é que se efetivava esse acompanhamento para que os alunos também possam ter uma ideia de como é isso. As reuniões eram com um psicólogo da equipe multiprofissional da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e as reuniões com esse psicólogo, elas eram quinzenais. Então, de 15 em 15 dias, nós não íamos para o hospital, nós íamos para a Secretaria de Educação. O atendimento, ele durava 1 hora e ele era em grupo, né, de 2, 3 professores, né, no máximo 3 professores, né, porque ele ouvia, né, todos os professores daquele horário, onde nós falávamos das nossas angústias, né, das perdas. Então, que muitas vezes abala o profissional é lidar com a fragilidade desse aluno, é lidar com a perda, né? O professor, ele lida com o luto. Então, como separar, né? Como mostrar para esse aluno que, assim, eu fico sensibilizada com a sua dor, mas ter que separar para continuar o trabalho, né, para não deixar a criança mais fragilizada ainda. Então, tem momentos que a gente se emociona assim, mas é o que eu falo, às vezes a gente respira mais fundo, né, e continua o trabalho, né, e mostra para a criança que a vida continua, que ela pode sim, porque muitas vezes a gente entra no leito, a criança acabou de ter uma notícia ruim, que ela não vai enxergar mais, que ela está com um tumor, que ela não vai andar mais, que de repente ela descobriu um tumor que é na medula e ela não vai conseguir andar. Então, como lidar, né, com situações tão delicadas? Então, o psicólogo, ele nos ajudava sim, e eram reuniões quinzenais de 1 hora, com 3 professores, onde cada um
falava da sua angústia, né? E ele tentava esse ato de falar, de colocar o problema, porque muitas vezes quando nós não falamos, nós não enxergamos que aquilo nos incomoda. Então, quando nós falamos, às vezes você nem precisa ouvir o outro. Quando você fala, quando você coloca para fora, quando você desabafa, às vezes você já se sente melhor. Mas ele sempre orientava, era muito, muito importante para a continuidade do trabalho. Esse apoio psicológico, Israel, ele é muito importante. Ouvir um profissional, né? A orientação do profissional, ela é muito importante. Gostaria de fazer também uma pergunta, porque pode ser que entre nós estejam alguns alunos que estejam interessados a seguir esse campo, né, de trabalho. A pergunta que eu faço para você, a partir da sua experiência, sua vivência lá, né, quais seriam os cursos, quais seriam as habilidades e as competências, né, que você indicaria para as alunas que elas deveriam desenvolver, adquirir, ou cursos que poderiam fazer para poder melhor prepará-las para um trabalho como esse? Bom, eu fiz psicopedagogia. A psicopedagogia também prepara o profissional que vai atuar no hospital, e hoje nós já temos cursos na área da classe hospitalar. Já tem algumas faculdades que têm, né? Seria interessante também, pois dentro desses cursos com especializações específicas, você vai estar mais preparado, né, para atuar dentro do hospital. Mas quando você consegue ingressar no NAE, eles já oferecem para o professor cursos na área. Nós já estamos terminando, né, Israel? Falta 1 minuto. Muito obrigada, professor Israel, pelo convite. Obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer participar da aula com vocês hoje. Essa aula, apaixonei. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês nessa área. Vou deixar alguns artigos com Israel, se vocês quiserem ler. Acho que eu vou deixar a minha dissertação também. Luciana, muito obrigado, certo? Um abraço para as meninas também. Até a próxima semana. Aliás, é feriado. Até mais, né, meninas? Tchau. Luciana, muito obrigado mais uma Tchau. vez, tá? Prazer. Eu que agradeço, professor. Boa noite a todos. Obrigada pela aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.